Olá, nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho sobre como foi o meu ingresso no mestrado em Educação na PUC São Paulo. Na verdade, a minha trajetória em mestrado começou pelo mestrado em Educação da USP, porém, o mestrado em Educação da USP já começa como a primeira etapa a proficiência em língua, e na época eu não tinha. E aí eu fui buscar uma outra faculdade. Me preparei um pouco mais, ingressei num curso de inglês por 1 ano e vale muito a pena. E aí quando eu procurei uma outra faculdade, já foi a PUC, a minha segunda alternativa, porque eu tenho uma questão singular, que eu trabalho em tempo integral, não poderia deixar o meu emprego, né? E gostaria de conciliar emprego com os estudos. Então eu precisava de uma faculdade que me oportunizasse isso. Então eu procurei a PUC, que é mais próxima para mim, mais próxima da minha residência. E eu acho que 50% do nosso ingresso no mestrado é a leitura digital. E também penso que 70% da nossa dificuldade vai ser no primeiro edital que a gente lê e se propuser a concorrer. Por que eu digo isso? Porque se nós ficarmos atentos ao requisito do edital, se lermos todo ele e seguirmos ele como um norte, como um guia para a nossa produção, nós já temos 50% do caminho andado, de positivo. E após isso, nós temos a construção do nosso projeto. E a primeira construção do projeto, o primeiro projeto escrito, vai ser o mais desafiador. Mas depois que você for para outras faculdades e você tiver o seu primeiro projeto escrito, você vai apenas adaptar o seu projeto para os demais editais. Então, o seu caminho já vai estar 50% percorrido. Então, o ingresso na PUC foi assim. A PUC tem 3 linhas de educação. Eu fui pela linha que eu tinha mais apreço, assim, que é a área que eu gosto, porque o mestrado não é algo fácil. Pode ser prazeroso, mas é também cansativo. Então, eu aconselho que vocês escolham uma linha de estudos que vocês realmente tenham gosto, para se tornar mais afetivo, né, nesse percurso. Também acho que... Então, eu escolhi a educação currículo. Na linha da PUC, em educação, são 3 eixos curriculares: educação e psicologia, educação currículo e educação e história social. A questão de cotas na PUC existe, cotas para negros. Algumas linhas mais do que as outras, e como a minha linha é dividida em 3, na educação currículo ainda não... na minha época não tinha a inclusão de cotas para negros. A educação psicologia já tinha. E então escrevi o pré-projeto de acordo com as indicações do edital. Aconselho também que você, no seu pré-projeto, coloque as suas motivações, na justificativa, quais são as motivações de você querer estudar sobre aquilo. E eu também digo aqui que não existe tema que se esgotou. Mesmo que você pense, esse tema que eu gosto, tenho afinidade, mas ele está muito batido, todo mundo fala. No mestrado isso não é importante. O importante é a sua visão sobre aquele tema e qual é o seu interesse sobre ele. Então, 3 pessoas podem estudar o mesmo tema e cada uma vai dar um direcionamento diferente para o trabalho. Aconteceu até mesmo na minha época de ingresso. Outras 3 professoras que trabalhavam na mesma rede que eu se interessaram pelo mesmo tema, mas cada uma trabalhava em um setor da SME. Então, esse mesmo tema foi destrinchado por 3 pessoas e com 3 trabalhos completamente diferentes. Uma outra coisa é não tentar dar uma grandeza muito grande para o seu pré-projeto. Por quê?
o seu pré-projeto tem que ficar numa dimensão possível para que o orientador que vá ler e que, daquela linha que você escolheu possa também interferir nos seus estudos, que é para se aproximar cada vez mais da linha dele, porque no mestrado nós trabalhamos sempre em conjunto com o nosso orientador ou orientadora. E a dica que o NEAFRO está trazendo de ser um aluno especial, isso é muito bom, porque já te aproxima daquele professor que você deseja que seja o seu orientador, porque em muitas faculdades você indica o orientador. E se você não conhece nada sobre ele, ser aluno especial é uma boa oportunidade até de saber como ele encaminha as atividades de pesquisa. Uma outra questão é de você estar aberto às interferências do seu orientador mesmo, e isso pode acontecer com que o seu pré-projeto se modifique muito. Até mesmo na forma de pesquisa. Você colocou ali que gostaria de ser uma pesquisa quantitativa, queria saber em números, e aí o seu orientador gosta mais de trabalhar em pesquisa qualitativa, que é como aquilo interferiu na sociedade, como mudou naquele grupo. Então você tem que estar muito aberto, sem muitos melindres. Vocês podem fazer perguntas e eu respondo se eu deixei de falar alguma coisa, mas ter a proficiência é importante porque na questão da PUC eu estudei um pouco antes, porque não tenho prática de línguas, então pode ser mesmo um estudo instrumental, daquele que você não precisa falar, mas precisa ao menos entender um pouco e responder em uma outra língua. A PUC não tem a questão da língua como eliminatória no primeiro momento. A língua na PUC é apresentada 1 ano após o seu ingresso. Mas você tem até 2 chances para apresentar, mas você precisa depois ter essa proficiência. Eu acho que eu falei um pouquinho do necessário, mas boa sorte. Escolha um tema que você tem afinidade e estudem em língua também, que é importante.